Mas isso vem muito do Arthur Clarke, né? Eu tenho uma frase do Arthur Clarke que eu uso o tempo inteiro, que ele falava o seguinte: quando uma tecnologia extremamente sofisticada é posta diante de uma sociedade que não tem os meios de entender, ela soa como mágica. É isso mesmo. E mágica é sempre verdadeira, né? Então, o problema nosso é esse. As pessoas veem algo... Antigamente era televisão, ou no rádio, né? O Orson Welles, né? O Orson Welles paralisou metade dos Estados Unidos narrando no rádio. Primeiro podcast da história, Fábio. O primeiro grande podcast, é verdade. Ele nunca teve esse reconhecimento até hoje. Eu falo isso em toda palestra que eu falo. Primeiro podcast da história, Guerra dos Mundos. Cara. O cara aí na rádio dizer que os marcianos estão invadindo, parou meio Estados Unidos, né? O cara sozinho no estúdio, sem nem internet, sem nada disso. Aí os caras começaram a perceber o peso das tecnologias de comunicação. Né? Porque logo depois veio a televisão. A televisão começa, por exemplo, na Alemanha, os caras já tinham percebido o impacto, né? A Telefunken, que não é alemã, mas mandou umas televisõezinhas lá para a Alemanha, e os caras começaram a ver que aquilo ia ser, né? Então, nós estamos aqui em algo que nem os teóricos de mídia dos anos 60 e 70 conseguiam prever. A internet deu uma explosão exponencial, né, de comunicação, de intercomunicação da espécie humana, que na realidade, eu estou escrevendo isso naquela monografia que eu contei para você, eu tenho a sensação, apesar de não ser um biólogo que estuda evolução em detalhe, que nós estamos suplantando o processo evolucional tradicional, porque, né, todo mundo fala de gene, transmitir para a próxima geração atributos que foram selecionados, né, pelo ambiente. Agora a gente decide o que a gente quer. Nós estamos transmitindo algo talvez mais poderoso. A cultura, que já é um elemento que as pessoas discutem no processo evolucional hoje em dia, que é uma linha paralela ou horizontal. Né? A transmissão de gene é nessa direção, de uma geração para outra. Mas a cultura se transmite horizontalmente em uma sociedade e ela passa né, no momento que a linguagem foi inventada, a linguagem escrita. Só que agora... nós multiplicamos esse fenômeno várias ordens de magnitude. E ele provavelmente vai influenciar ou vai criar pressões seletivas na nossa própria espécie, independente da passagem dos nossos genes. Então, esse é um debate que eu acho que nem iniciou ainda, nem começou a ser debatido, mas que eu acho que vai ser... né? Porque você está criando pressões seletivas através da hiperconectividade do ser humano. Quem não entra nesse barato, nem passa o DNA. Né? É isso que vai selecionar, né? Vai selecionar. Com certeza. Então, chega a mensagem na sua ou na minha mãe, no WhatsApp. Abre um negócio, tem a facezinha do neto dela, bonitinha lá, né? Ou do filho. Aí vem uma mensagem, o sol queimou. Apagou. Amanhã ele não sai. A pessoa olha para cá, não, está no telefone. Está nesse barato que me traz a verdade. Antes era a Bíblia, ou era, sei lá... Cara, ontem, vou dar um exemplo de antes de ontem. Antes de ontem, um dos satélites da Starlink queimou em cima de Rondônia. Coisa linda. Filmaram. Os jornais, cara, de lá, falaram que era um cometa. E o pessoal começou a me encher. Pô, você viu cometa em Rondônia? Você viu cometa em Rondônia? Aí eu fui ver. Não, cara, é um satélite que queimou. Não! Você tá errado. Porque olha aqui, ó. Os caras aqui, todo mundo tá falando que foi cometa. Eu falei, cara, o dia que você vê um cometa desse jeito, cidadão, você já acabou o mundo, entendeu? Mas não adianta, cara, porque a força dos meios... Porque aí tem uma coisa é eu falar e tal, outra coisa é um meio de comunicação. Não, porque foi o jornal fulano de tal que falou, cara. Isso é muito complicado. Mas então, até o quê? 50 anos atrás, que na nossa escala evolutiva é nada... Você recebia o jornal na porta de casa, você abria, a verdade estava estampada no jornal. Para a vasta maioria da população, se saiu no jornal... É verdade. É verdade. Né? E nós agora sabemos que não é bem assim. E nunca foi assim. Né? Mas, enfim, hoje em dia, quem lê jornal? Quase ninguém. Jornal impresso, ninguém. Provavelmente quase ninguém. Né? Eu duvido que um moleque adolescente hoje pegue o jornal e abra como a gente abria. Né? Eu lia cada linha do jornal. Era uma coisa assim... Era o seu único... porque televisão não era algo do outro mundo nos anos 60. Né? Era a única comunicação que você tinha do resto do mundo. Né? Agora... Nossa, tá.
Era, né? Agora, durante esse dia em que a 3664 deu uma cuspida, que não foi a definitiva, vários satélites começaram a ter problemas. Não, isso aí sim. Houve um blackout de rádio no hemisfério norte que ninguém comenta, porque não é a notícia, né? Deu. Mas todos os caras que se preocupam com previsões de tempo espacial, não do tempo terrestre, mas espacial, falaram, nós vamos ter vários problemas. E tiveram. E ela não foi o big one, tá? Ela foi só uma demonstração do que pode acontecer, porque o Sol está chegando no máximo, né? Do período de 11 anos, ele está chegando no máximo de atividade. E essa mancha solar, tem uma foto maravilhosa, essa é verdadeira, que põe a mancha solar em escala com a Terra. Tá. 18 vezes o diâmetro do nosso querido planetinha. E ela virou agora, tá voltando. Ela está voltando. Ela já deu uma volta e está voltando de novo, né? E ela continua ativa, né? Então, mas o que eu estava conversando com um amigo meu hoje, antes de vir para cá, inclusive, né? Ele falou, nós estamos numa encruzilhada enquanto espécie. Nós nunca tivemos meios, tanto de conhecimento como tecnológicos, de conhecer o universo, de conhecer a Terra, conhecer a própria vida, de tentar desmistificar, né, certas coisas e criar, chegar perto da verdade de onde nós viemos, para onde que nós estamos indo, onde que o universo vai ser. Nunca. Não tem geração nenhuma que viveu um momento tão absurdamente único da humanidade, né, como este. E o que nós estamos fazendo com esse momento único? Perguntando se o Palmeiras tem mundial no chat Não, GPT. eu pergunto toda vez. Eu imagino. Você vê, o anticlímax foi completo, né? É como se Lourenço de Médici estivesse aqui, ele diria, corta o financiamento desse. E nenhuma IA responde certo, hein? Fica aqui a minha não, revolta. Mas eu estou falando sério. Não, é verdade. Nós estamos num momento que, né, nós podemos estar usufruindo de um grau de conhecimento, um grau de capacidade de adquirir conhecimento único na história da humanidade. E nós estamos aqui basicamente implodindo enquanto espécie, por várias razões, né? Mas assim, o desenvolvimento e o jeito que a gente olha para as novas possibilidades com inteligência artificial, a gente tá fazendo um bom trabalho, não, né? Não, tem coisas muito úteis, não há dúvida. É porque a matemática, uma coisa a estatística que eu falo pro é pessoal, útil. é que normalmente a gente gosta muito de analisar a coisa, o spin-off do mal, que eu chamo. Isso, é. Mas que tem muita coisa boa, tem Não, muita não, coisa claro. boa. Mas veja, mas tem muita coisa que o Arthur Clarke também dizia outras coisas muito interessantes que no livro, por exemplo, no livro 3001 dele, que pouca gente conhece, todo mundo conhece o 2001, que nem livro era um conto, né, que o Kubrick adaptou, né? Mas no 3001, imagine, nós estamos aqui, né? 3001, eles revivem um astronauta que sobreviveu ao ataque do Hall no 2001, né? Odisseia no espaço, e o cara tem que aprender o que aconteceu em um milênio. Porque ele está numa sociedade completamente diferente. Nossa, ele deve ser muito né? foda, Não, né? para pensar. Esse livro é muito interessante, né? E aí, você para pensar e você para refletir, né? Sobre como é que esse conhecimento vai ser transmitido. Quem deteve o monopólio da transmissão desse conhecimento da espécie humana? Antigamente, tinha um cara escrevendo lá no meio de não sei onde, na China, tinha um cara escrevendo na Europa, não é? Por exemplo, ninguém cita os avanços sensacionais, absurdos da Renascença Islâmica, que ocorreu 500 anos antes da Renascença Italiana. Morreu, porque, né, se perdeu ao longo do tempo a narrativa. Porque a narrativa foi dominada pela Europa Ocidental. Isso aí é triste mesmo. Até na parte da astronomia, né? A astronomia islâmica e a astronomia chinesa, que são sensacionais, a gente nem ouve fala. falar. Muito difícil. Outro dia eu estava conversando sobre Imagine, você é neto de um imperador mongol, Oleg Beg, em Samarkand, que é hoje o Uzbequistão. Você é dono do império que o seu avô deixou para você, Timur, que eu sempre cito. O que o cara decide fazer? Construir um observatório astronômico. E começou a dar nome Se você for olhar para vários nomes de estrelas, das Três Marias, os nomes são árabes. São todos, na verdade, a maior parte das estrelas são nomes árabes. As Três Marias, os nomes vêm dos astrônomos islâmicos que nomearam. Porque, na verdade, o céu é uma história, né? Era uma narrativa. Eles contavam. Ali no céu eles contavam uma história
E a história ela é toda baseada. Por isso que tem muita coisa que o pessoal não entende. Mas a constelação de leão não parece um leão. Não, ela não tem que parecer um leão, cara. Porque, na verdade, o leão faz parte dessa história. E essa história aí acabou se perdendo muito por conta da Biblioteca de Alexandria, né? Sim. Muita coisa ali, mas muita coisa também pela narrativa que ficou dominada pelo Ocidente. Eu sempre né? falo isso. Se os árabes não tivessem traduzido o que sobrou da Biblioteca de Alexandria, primeiro do grego e do sírico, que era uma língua da Síria, para o árabe, e depois os europeus tenham vindo 300 anos depois e traduzir de volta do árabe para o latim, nós não saberíamos quem era Aristóteles, quem era Euclides, Platão, Sócrates. Eu não estou falando do meia-direita do Corinthians, eu estou falando do outro Sócrates. Nós não teríamos a mínima ideia que esses caras existiram. Então eu imagino o tanto de coisa que tem ali que a gente não conseguiu salvar. Euclides, você salvou 2 ou 3 volumes de uma obra de geometria, né? De 20 e tantos volumes. Eles desapareceram, nunca mais ninguém achou. Então, por que eu estou falando isso? Porque quem domina a narrativa da história vai dominar a narrativa da transmissão de conhecimento. Vai dominar todo o discurso, né, do que veio antes. Então, quando você cria um sistema como esse, 500 milhões de frases, as frases maravilhosas gramaticais do professor Igor, elas perdem a autoria. Você some. Você está no meio dos 550 milhões ali. Ninguém vai saber que aquela frase veio de você. Vamos supor que você criou uma construção poética, né, maravilhosa e que, de repente, instrui um sistema desses a definir a diferença entre Machado de Assis e, sei lá, Guimarães Rosa. Essa sua autoria sumiu. Ela foi homogeneizada num banco de dados gigantesco. É como você pegar o filé mignon, triturar naquela maquininha antiga que tinha e fazer umas porpetas daquilo e ninguém sabe de onde veio o filé mignon. Você misturar o filé mignon com outra... com colchão mole, né? Você entendeu? Então esse é o drama. Os artistas europeus estão entrando em ações em diferentes países porque as pinturas deles estão sendo clonadas e vendidas. E eles não ganham tostão. Clona o estilo, né? Ela cria uma nova versão de um... ele faz um trabalho que o cara nunca fez. Tem gente especializada na Europa, em museus europeus. Conversei outro dia com um cara na Itália, no Museu de Milão, especializado em descobrir se os quadros que eles estão comprando são de AI hoje em dia. Os caras analisam a química. Mas aí sabe o que acontece, professor? Acontece o seguinte: se você fala com os artistas, não existe um consenso, entendeu? Então você chega para o artista e fala assim, por exemplo, você quer que o seu traço seja eternizado dentro de uma IA da vida? Porque aí, por exemplo, cara, desenha essa latinha aqui no traço do Nicoleles. Aí o Nicoleles pode falar assim, não, beleza, eu quero. Aí eu chego para você e você, não, eu não quero, cara. Meu traço é único, eu quero ele para mim. Quando perguntam isso para os artistas, não existe um consenso. Então fica até difícil eu entendo, né? Mas o que eu quero dizer é uma coisa um pouco diferente. Isso é uma visão particular, né? Eu conheci meu colega matemático, o Ronald Sicurel, que aliás é um personagem do livro aqui. Ele, né? Não eu, ele. Porque é um dos maiores matemáticos que eu conheci na minha vida, é um cara sensacional, mas o cara nasceu no Egito, né? Viveu no momento mais crucial dos anos 50, quando o Nasser virou presidente do Egito. O cara tem uma foto sentado no colo do Nasser no dia da crise do canal de Suez. Caramba! Tá? O cara namorou quando ele teve que sair, o pai dele teve que sair do Egito e ele também, porque o pai dele era um cara muito influente, era um dono da maior loja de departamentos fora da Europa. Tá? Era a maior loja em Alexandria, no Cairo. A história da família dele é sensacional. Mas eles tiveram que ir embora porque o Nasser começou a perseguir porque ele não aceitou fazer alguma coisa lá, né? Quando ele chega na Suíça, qual é a primeira namorada dele? Geraldine Chaplin, a filha do Charlie Chaplin. Então ele ia assistir filme na mansão do Chaplin. Com a filha. Com a filha, na casa do Chaplin, os filmes do Chaplin, no auditório particular. Né? Então esse é o meu grande amigo. E nós estamos estudando o processo evolutivo, particularmente do cérebro, como uma equação de minimização de energia. Nós estamos usando a termodinâmica do processo evolutivo para tentar explicar por que apareceu um troço chamado cérebro e por que apareceram tantas espécies. Né? Basicamente, a vida nada mais é do que assimilar a energia que vem do Sol e transformá-la
na nossa concepção, em informação. Você basicamente embute informação na matéria orgânica e você cria a vida. E aí você tem que manter essa vida dissipando energia para manter a coisa organizada. Então você tem que ter uma coisinha com baixa entropia, mas você tem que liberar energia para o balanço, né? Para o balanço energético dá zero. Mas por que você tem tantas espécies? Por que de repente começou a aparecer tanta coisa diferente? Desde as amebas até leão, até pterodátilo, até nós. Por quê? É um processo absolutamente auto-organizativo. Você não tem um design, você não tem um arquiteto. Ele se auto-organiza. Só que ele foi gerando uma diversificação absoluta. Quando você olha para esse processo e você olha, por exemplo, as metástases de um tumor, é a mesma coisa. Quando o tumor começa a emitir metástase, ele não emite uma metástase do mesmo jeito. Todas vão ser diferentes. Para uma ter chance, né? De sobreviver. De uma dar certo. Então, de alguma maneira, a natureza vive, pelo menos a que a gente conhece, né? Não sei o que tem aí fora, dessa diversificação. Dessa absoluta... A diversificação é que garante que vai propagando. Que vai para frente. Que a coisa vai dar certo. Porque alguém vai dar certo. Mesmo que, como já aconteceu na história do nosso planeta, 90% das espécies desapareçam, uma foi, né? Algumas passaram. Entendi. E elas continuam diversificando. Então, a história de toda a vida é uma história de diversificação. Né? E qual é o meu medo? O meu medo é que a gente comece a homogeneizar tudo. Que a gente vai na direção oposta. Entendeu? Tá. Isso motivado pela facilidade da vida com a inteligência artificial? Não, porque quando você cria a conveniência é um problema, mas quando você cria um sistema desses, você consolida um modo de solucionar um problema. É o que eu te falei dos alunos da faculdade. Né? Você dá uma questão para os alunos, eles vão no chat GPT, o chat GPT vai responder da mesma maneira. O GPT está acostumado a fazer... Ele usa uma base de dados que... Isso, mas ele vai produzir um barato só. Então, apesar da gente... Olha a ironia, olha o paradoxo. Apesar da gente poder viver num futuro onde a verdade é não reconhecida, oficialmente só vai se ter uma verdade. Para cada coisa da vida. Vai ser a verdade que vai sair de um sistema desses. E ela não necessariamente condiz com a diversificação, a diversidade de opiniões, né? Mas ela vai ser oficial. Pois é, porque o GPT ele é capaz de... analisa dados e ele vai o que ele faz? Ele combina as palavras e te dá um resultado, não é isso que ele faz? Basicamente. Então, basicamente, é mais complexo, mas a grosso modo. É isso que ele faz. Ele não interpreta aquilo ali e usa as próprias emoções para entender o que está acontecendo. É uma probabilidade, cara. Ele vai pegando palavras e vai. Não é bom nem mal, inclusive. Não, ele não tem nenhum valor ético, não tem nenhum valor moral, e ele não tem nenhuma consciência e não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma emoção associada ao resultado que ele te dá. Não, isso não tem. E o que eu ia dizer... E ele pode parecer que tem, porque disseram para ele que era legal ele dizer para você que ele sente muito. Né? O terceiro cara que eu tô bloqueando o nome dele, mas é o diretor de inteligência artificial da Meta, veio claramente, publicamente, falar exatamente isso. Primeiro ele disse, esse barato de inteligência artificial geral, pode esquecer. Não vai acontecer. E o próprio Ka-Fu Lee também diz que a chance é muito remota, que é o guru chinês da brincadeira. E o Sam Altman fala que é a hora que quiser, né? Não, claro, mas o Sam Altman é um vendedor de peixe. Isso aí, como todos eles, né? Todos eles vendem aquilo que a pessoa quer ouvir. Tá. Esse é o melhor vendedor de todos. Você conhece o cara que você vai na feira e você sabe que ele é o maior vendedor de todos. Porque ele te fala, eu vou te vender um figo. E se tu não sabe que ele tá te vendendo mesmo legal, tu cai, não tem jeito. Exato. Não, o que eu ia falar, você vai na feira, antigamente tinha essa feira lá em Moema, onde eu cresci, o cara tá te vendendo um figo com açúcar na superfície e com uma noz dentro do figo. Você já imaginou? Aí o cara chega pra você, olha, isso aqui vem da Arábia, não tem lugar... Não tinha jeito, você ia lá e comprava. Sim. 5 caixas, entendeu? Então, na realidade, na minha modesta opinião como cientista humanista, que escreve todos os seus artigos a caneta tinteiro, né, sem chat GPT, nós estamos criando... O que esses caras fazem, esses gurus de Silicon Valley, é vender uma distopia que apela para o nosso instinto,
de que tudo que é automatizado, tecnológico, maquinizado, tudo que é um gizmo é melhor que a gente. É quase como apelar para o nosso complexo de inferioridade inato. Né? O ser humano tem esse barato de... São raros os seres humanos que realmente acreditam no taco, né? Você há de convir, né? Um atributo humano muito raro. A maioria de nós tem essa dificuldade de aceitar que nós somos coisas absolutamente únicas, né? Do ponto de vista cosmológico. Até agora não achamos nada igual. Não que a gente tenha procurado com grande ênfase, mas, né? Até o momento, né? Este barato aqui entre as orelhas é do capeta, né? Mas o que esses caras falam? Não, nós vamos para Marte, porque a Terra vai acabar. Mas quem vai para Marte? Quem realmente vai conseguir sair daqui e ir para Marte? E quem vai gostar de morar naquele lugar? Basta olhar no robozinho lá de Marte. Né? Quando eu fui na NASA, lá da minha palestra, eu acho que eu contei para você, né? Eu estava montando o James Webb, né? Eu fui na sala limpa, eles estavam pondo os espelhos. Eles estavam pondo, né? Você falou. Putz, aquilo foi um negócio mais assim... Né? Porque hoje esse barato está aí, né? Milhões de quilômetros. Por aí. Não, é uma milhão coisa... e meio de quilômetros. É uma coisa do Arco da Velha, né? Se parar para pensar que tudo isso veio de pulsos de luz e energia solar e terminou num telescópio que nós pusemos lá em cima para olhar para o Sol, é um barato épico, né? De você ver. Então, eu não sou contra a tecnologia de forma alguma. Todavia, qual é o sentido de viver uma vida onde você não dirige o seu carro, você não compõe a sua música, você não escreve seus papers, você nem se declara o seu amor pelas pessoas que ao seu redor que você ama, não necessariamente vai sair da sua voz, nem da sua mão. Isso aí talvez seja o principal dilema aí da próxima... vamos lá, que eu não sei quanto tempo leva pra gente ter um salto de tecnologia tão sinistro que a gente... tenha uma fase que a gente não precisa mais fazer nada, né? Mas nada no sentido de qual o propósito da minha vida, né? Que é uma questão que nunca foi resolvida, né? Só que ela está ficando cada vez mais aguda. Então, exato. Se eu paro de... Porque eu consigo achar propósito na minha vida em coisas... vamos lá, cara, putz, eu descobri que, cara, o que eu faço da minha vida mesmo é ser caminhoneiro, cara. Não faço mais nada além de ser caminhoneiro, não quero fazer mais nada e o caralho. Puta, fudeu. Aí agora tem uns carros que dirigem sozinho, né? E o que o cara faz? Que o propósito dele era ser caminhoneiro? Não, ou era isso que ele acreditava? Você deve ter visto há 2 ou 3 semanas, morreu um dos astronautas da Apollo 8. Isso. 94 anos, ele estava pilotando o avião dele. Um aviãozinho, monomotor. Triste pra caramba o acidente. Claro, uma tragédia e tal. O cara tinha 94 anos... Eu aposto que um monte de gente tentou falar pra ele parar com essa porra. Exatamente. Né? Eu garanto pra você que teve um monte de gente que falou... Mas aí ele é astronauta, cara. Ele era piloto de teste. Você vai falar pra um cara desse, não pilota seu avião, cara. Não. O cara foi na Apollo 8. Foi na Apollo 8. Ele foi tirou a foto da Lua. Ele tirou a foto da Terra nascendo. Ele foi lá, deu a volta, né? Deu a volta, voltou... Né? No dia do Natal ele fez a foto da essa é uma foto mais icônica no horizonte da Lua. Tem 2 fotos icônicas dos últimos anos, dos últimos centenas de anos. Essa, que o cara deu a volta na Lua e de repente ele vê as terras nascendo. E a outra, que claro o Sérgio conhece bem, quando o Carl Sagan virou lá a Voyager, para tirar uma foto da Terra. Ele estava em Saturno, né? Estava do lado de Saturno. Ele falou, não, antes de perder contato com ela, vai sumir lá, vamos virar ela para tirar uma foto da Terra. Aí você vê um pontinho azul. E o cara era demais, né? O Carl Sagan. Aí ele põe a legenda assim, todos os seres humanos que já viveram ou vivem hoje estão nesse pontinho azul. Ou tudo que restou do que já viveram nesse pontinho azul. Bilhões, né? 108 bilhões é a estimativa de seres humanos que já existiram. Naquele pontinho azul. Né? Agora, quem construiu a Voyager? Os caras da NASA. As mentes dos caras, os engenheiros. Né? O programa que fez o cara pousar na Lua foi feito à mão. Né? Isso mesmo. De uma moça, que era uma menina. A principal programadora da NASA era uma mulher. Né? E foi feito à mão, com a ingenuidade dela. Os caras estavam lá, quando deu o alarme do Neil Armstrong, que ele teve que tomar o comando do Eagle para pousar na mão, porque ele era um piloto de teste, ele né? Pegou na mão, hein?
nos últimos 11 segundos, se ele não toma comando do... Nós não estaríamos falando do pouso da Lua, porque o cara tinha morrido. Porque tinha impactado, porque ia cair no meio de uma cratera, ia bater e correr. O que ninguém fala é que o alarme vem do código dessa mulher. Tá? Esse alarme salvou a vida dos dois lá, do Adrian Aldrin e do Neil Armstrong. E o que salvou os dois e a cara dos Estados Unidos foi o Neil Armstrong tomar comando do barato e pilotar. Foi um ser humano que pilotou os últimos 11 segundos. Isso é muito legal, cara, porque a gente vê isso aí. Acabamos de ver agora quando a cápsula da Boeing foi acoplar com a estação, que ela tá cheia de problema. Se não é o cara assumir também... Se não é o cara, isso não agora. Ia dar uma merda gigante. E isso que só mandaram porque tava bom, né? Não, eles mandaram, mas tava vazando o hélio. Eles liberaram o foguete para levantar voo com o hélio vazando da nave. É uma loucura, cara. Loucura. Por quê? Não cara, sei. Porque tinha que ir, Só estava atrasado 8 ou 7 anos, né? O projeto. Assim. Eles estavam, né? Então. Tá. Mas aí colocaram um cara. Imagina o seu cara sentado na nave e Houston fala: guys, nós temos um vazamento de hélio, mas tudo bem. Você está lá sentado. Né, Tá vazando essa porra, hein? E ele foi de boa. Vai logo, senão vai vazar ele foi tudo. de boa e chegando lá os motores pararam de funcionar, vários motores. E o cara assumiu na mão. É isso aí. E aí eu brinco com o pessoal, porque alguns anos atrás a Rússia mandou o Fedor, que é um robozão. Sim. E na hora que foi acoplar deu problema. O robô não assumiu a nave. Não. Não. E veja, quantos anos o projeto do robô de Marte da NASA está atrasado? Esse robô já era para estar pronto há muito tempo. Qual que é o propósito desse robô? O propósito é o seguinte, deixa eu contar essa história, porque eu tenho um projeto de pesquisa que, se der certo, vai ser do capeta, mas nesse ponto. Ninguém sabe o que vai acontecer com o ser humano saindo do campo magnético da Terra por meses. Tá? Então você tem raios intergalácticos, tem toda sorte de coisa que te mata viajando no espaço que vai daqui até Marte. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam mandar um robô, primeiro, um robô humanoide, né? Para medir toda a sorte de robonauta. coisas. O robonauta. Robô astronauta. Isso foi anunciado, eu me lembro disso porque eu estava numa tese de doutorado e de repente eu vejo o anúncio e falei, não, vamos deixar a tese para mais tarde, eu quero ver o que está acontecendo aqui. Não consegui, tive que participar da tese. Mas enfim. Aí eu me pergunto, está atrasado, tem um monte de problema, o robô é um troço de tecnologia que já está completamente superada, né? Aí eu pensei num projeto muito mais delicado, muito mais interessante. Você quer saber o que vai acontecer com o ser humano. Você não quer saber o que vai acontecer com o robô. Concorda? Então, qual é a minha ideia? Hoje em dia, você consegue fazer organoides de qualquer tecido. Você cria um microcérebro. Você pega uma amostra de sangue de um ser humano adulto. Eu tenho uma grande amiga minha na Harvard, que nós estamos colaborando agora. Ela tira a amostra de sangue, ela pega células, stem cells, né, adultas, e ela consegue criar neurônios e formar uma bolinha de neurônios. Outros caras fazem bolinha de fígado, outros caras fazem bolinha de pâncreas. Você coloca isso na nave, né? Eu quero criar um robozinho que tenha centenas ou milhares de organoides cerebrais na cabecinha, organoides do coração no lugarzinho, pâncreas, fígado, enfim, e mandar esse troço para lá. Cheio de sensor, né? A beleza disso é que esses organoides você pode medir continuamente o estádio bioquímico deles, tá? E você pode registrar atividade elétrica, mas você pode ver o que está acontecendo. Quando chegar lá, o robozinho vai andar em Marte, você vai saber o que aconteceu com os diferentes tipos de tecido. Você não mandou um ser humano, você mandou amostras para ver o que a radiação fez com isso daí. Qual é o grau de mutação, né? Quantas dessas células não sofrem mutação e começam a gerar tumores ou coisas absurdas, né? Interessante. Né? Porque, veja, você ir para Marte não é o passeio piquenique no parque, né? E você imaginar ter colônias em Marte como um plano B para, né? Eu sempre falo, tudo bem, eu adoro o programa espacial, acho sensacional ir para o Júpiter. Eu queria ir para a Europa, eu só queria poder dar uma olhadinha em Europa, né? E Io também é o meu favorito. Mas, cara, nós não temos a menor ideia. Nós não fomos feitos para sair viajando por aqui. Não sabe o que acontece com a gente. Não, nós não temos a menor ideia. E o campo eletromagnético da Terra nos protege de um monte de coisa, né? Nós temos um escudo magnético. Então, você poderia fazer... Só que, assim, eu quando olho para o robô da NASA, eu falo, os caras estão parados há 30 anos atrás.
nesse projeto. Tanto é que não mandaram para lugar. Eles mandaram para a estação orbital, deu um problema. Você já esperaria que eles já estariam mandado, né, para alguma coisa aí mais longe. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: num mundo 100% automatizado, onde tudo é feito por algum tipo de robô semi-inteligente, o que sobra para nós? Sobra, sei lá, arte. É o que o pessoal fala. Não, mas isso é coisa do Bill Gates, que não tem a menor ideia. Porque pode nunca chegar um pintou momento que isso aí acontece, né? Se a gente chegasse na tal da singularidade aí que o pessoal fala. Pode esquecer também, nunca vai acontecer. Que vão colocar o ser humano e falar, cara, pra que a gente precisa do ser humano ali? Não, as máquinas vão olhar pra... Né? Meu, aquele troço Aí ali. o pessoal fala, cara, a gente vai ser tipo bicho num zoológico, entendeu? Porque o Bill Gates fala o seguinte: não, nós vamos fazer o seguinte, quando tiver uma situação dessa, nós vamos criar um salário mínimo para global, né? Global. Aí eu me pergunto, quem vai decidir o valor? Vai ser ele? É muito mais complicado, né? Porque Eles falam que ele quer dar o meu dinheiro pra todo mundo, pra ninguém reclamar. Perdi meu emprego de podcaster pra uma máquina que senta aqui agora e faz meu problema. Não tem problema, cara. Você vai ter aí uma renda, vai ser uma renda global, que todo mundo vai ganhar seu dinheiro. Quem define todos esses parâmetros? Quem define o que você vai poder fazer ou não? Certamente não vai ser você, nem eu. Você entende?